Boa noite, meus irmãos. Eu sou a Roseni Siqueira, da Associação Espírita Cristo e Caridade. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês essa noite, para que possamos juntos conversar, né, refletirmos sobre o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Então, meus irmãos, esse capítulo, ele é o capítulo mais longo do Evangelho. Ele tem 13 manifestações dos nossos amigos espirituais. E aí nos perguntamos, por que então esse é o capítulo mais longo? Por que ele fala das nossas aflições? Vamos então pensarmos juntos, vamos lembrar de como foi organizado o Evangelho para que a gente entenda esse capítulo. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses capítulos, o que eles nos falam? Eles nos mostram a verdade. Eles nos mostram essas leis imutáveis. Quando chega no capítulo 5, e nós vamos falar sobre as aflições, bem-aventurados os aflitos, nós estamos falando de nós. Então começamos a entrar nesse capítulo porque ele começa a nos dar o caminho a seguir. Porque quem são esses aflitos? Somos nós. E aí já sabemos a verdade e agora vamos trilhar esse caminho com o nosso Mestre Jesus. E aí ele fala, né, da justiça das aflições, das causas das atuais aflições que estamos vivendo, tanto nos nossos conflitos familiares, de sociedade, e hoje esse conflito mundial, né, com essa pandemia que estamos vivendo. Também nos fala das causas anteriores, do nosso esquecimento do passado, esse bendito esquecimento, né, que nos faz dar força para continuar a nossa caminhada aqui na Terra, os motivos que precisamos ter para a nossa resignação, para o nosso entendimento. E depois tem mais um item que fala do suicídio e a loucura. E após começa as instruções desses nossos amigos de luz, que são 13. Convido então aos irmãos a refletir sobre Mateus. No capítulo 5, é de versículo 4 a 6 e depois um pedacinho do 10, que ele diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, vamos pensar juntos. Bem-aventurados os aflitos. Se nós pegarmos a palavrinha bem, sabemos que ela é o oposto do mal. E ela, como bem, ela representa o amor que o Mestre Jesus nos deixou. Quando pensamos em bem-aventurados, e aí eu fui olhar no dicionário, vamos ver o que é. Então diz assim, que a bem-aventuranças, ela quer dizer que são boas sortes, dias felizes, destino. Então, bem-aventuranças
uma caminhada feliz, com amor. Aí tudo certo. Agora complica um pouquinho. A gente já sabe o que é bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos? Como que nós vamos ver esses aflitos nesse contexto? Tem um pedacinho que fala assim: bem-aventurados os sequiosos de justiça. Então vamos ver o que é essa justiça. Vamos colocar isso para o nosso dia a dia. Quando se fala em justiça, quando em algum momento da minha caminhada tem alguma situação que eu não estou me sentindo bem, que alguém me falou alguma coisa mais séria ou me tirou alguma coisa, eu procuro a justiça dos homens. Eu procuro um advogado, eu conto a minha história, eu conto a minha parte e depois um juiz vai pesar essas partes. É assim que acontece. Na justiça de Deus, o que seria justiça? Eu também fui ver, vamos ver o que quer dizer justiça para nós, né? Então, a justiça nos fala que é a conformidade com esse direito, é a maneira de se avaliar tudo isso, é a harmonização das partes. Então, vamos nos fixar nessa harmonização das partes. A justiça de Deus, ela vem para nos harmonizar, para mostrar, né, para nós como passar melhor por essas situações. Pois sabemos, meus irmãos, no início ele fala das causas das nossas aflições. Então, bem-aventurados os aflitos, ficaria assim: vivendo dias felizes, de amor, harmonizando as partes e entendendo o outro. E é nesse sentido que nós vamos ir adiante, falando das nossas aflições, mas sabendo que nós temos que entender o outro. Quando falamos em aflições, o que nos vem? Se eu tenho que viver melhor com o outro, se eu tenho que harmonizar as partes, será que não era melhor, então, eu estar sozinho em algum lugar? Eu viver isolado? Acho que seria melhor, né? Mas, no Livro dos Espíritos, na pergunta 767, né, da Lei de Sociedade, é muito claro. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Não quero me incomodar com ninguém, quero viver minha vida tranquila, vou para qualquer lugar onde eu possa me sentir bem e sozinho. E os espíritos amigos nos dizem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, nós precisamos. Não existe eu viver sozinho com as minhas dificuldades, com as minhas dores. Não. Eu preciso do outro. E isso é comprovado, gente. O ser humano é o único animal que, se ele for largado, né, nasceu e nós largamos ele numa floresta ou em algum lugar. Se ele não tiver cuidados, ele morre. Já se nós deixarmos livre, nasceu um cachorrinho, um gatinho, a natureza vai levando e eles vão sobreviver. Eles vão conseguir achar uma outra cria, uma outra mãe, né, para que possa cuidar. Como a gente diz, a natureza cuida. O ser humano não.
Ele é diferente, nós somos diferentes, nós precisamos de sempre, né? Alguém para cuidar de nós. Nós precisamos de cuidado, de proteção, de acolhimento. E é isso. Nós precisamos estar sempre juntos, né? Um do outro, um entendendo o outro. E aí, como nós já sabemos que as aflições, né, a gente tem que cuidar, eu não posso cuidar só da minha aflição, eu tenho que cuidar da aflição do meu próximo. E eu sabendo as causas dessa minha aflição, se torna melhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós procuramos. Sabemos que temos as causas anteriores das nossas aflições, mas nós aqui, nesse momento, nós procuramos também, né? Cuidando mais, muitas vezes, da vida do nosso amigo, do nosso semelhante, do que da nossa. Então, a gente vai criando situações de aflições na nossa vida, né? E essas aflições elas vão acontecendo. E agora, falando uma coisa muito atual nesse momento que estamos vivendo. E a humanidade, ela se encontra em aflição. Essa aflição, né, dessa pandemia que nos colocou em repouso para que a gente possa pensar, para que a gente possa ver o que podemos fazer diferente para que a nossa humanidade realmente ela se torne de regeneração. Lembro que mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu recebi, uma amiga minha me presenteou com o livro Transição Planetária. Fiquei muito feliz e já comecei a ler aquele livro. E eu lembro que teve uma parte que eu disse, esse mundo de regeneração, os meus netos, os meus bisnetos, eles vão viver esse mundo. Porque parecia uma coisa tão distante. A gente já estava vendo que a humanidade estava dando alguns passos para isso, mas parecia uma coisa tão longe. E agora, nesse momento atual, nós fizemos parte dessa história. Nós estamos na transição. Então, tudo que nós já lemos nos livros, nós estamos muito preparados para isso, entre aspas, né? Porque ainda nos assustamos. Início de março, nós estávamos com a agenda cheia, compromissos para o ano todo, eventos, bem-vindos eventos, né? Que é muito bom trabalhar para o Cristo, eventos. E 2 semanas depois, estava tudo diferente. A humanidade mudou, mas ela não foi devagarinho, foi de repente. Para nós, para os nossos olhos humanos, foi tudo tão de repente. É como se a gente soubesse já tudo. Todas as respostas, a gente já sabia tudo. Aí se trocou as perguntas. E a gente ficou olhando o que eu faço agora. E essa foi a sensação de muitos. Religiosos, não religiosos, todos. A gente ficou em alguns momentos, o que é isso? O que está acontecendo mesmo? Era como se pegasse o mundo e virasse, muitas vezes, e a gente se tivesse perdido. O que é isso? É um momento único que a humanidade está vivendo. E se falava em bombas atômicas, em coisas que iriam acontecer, né, para essa mudança, para essa transição acontecer. E não foi assim. Olha a bondade e a amorosidade do nosso Pai Maior. Ele nos faz ficar em casa.
com aquelas pessoas que a gente mais ama. Porque o nosso compromisso inicial é com a nossa sagrada família. É com a nossa família. É com aquelas pessoas que nós fizemos o combinado no plano espiritual. E ele nos dá essa oportunidade de novo, nós todos juntos, ali no nosso sagrado lar, nos cuidando uns dos outros. E agora a gente vê esses dias de sol, as famílias em casa. Claro que a gente sabe que alguns saem, mas as pessoas conscientes do dever, do que tem que ser feito, estão em casa com as suas famílias, né? Assistindo TV. Isso eu posso dizer que aconteceu na minha casa, né? Nós assistindo TV, um filme, numa tarde, que em outro momento talvez um resolvesse ir no shopping, o outro ia ficar lá no computador fazendo alguma coisa, ó, nos afazeres. Mas como agora a gente tem mais tempo de se olhar, de se conversar, e a gente tem muitas coisas para conversar, porque antes a gente conversava com uma amiga, passava o dia inteiro falando alguma coisa, e agora não. Agora a gente está em casa, a gente conversa com quem? Com quem a gente ama. Então estávamos todos assistindo TV, um filmezinho, e rindo muito. E eu sei que essa cena se repete em muitos lares do mundo inteiro. Então isso é uma bênção. Estamos ali, nessa amorosidade do nosso Pai Maior, refletindo. Porque o ser humano é muito... Eu não tenho tempo para nada. Eu não sei o que eu faço com o meu tempo. Quem de nós já não falou isso? Eu tenho que visitar a minha amiga, que faz anos que eu não vejo. Mas eu não tenho tempo. E aí a gente se manda uma mensagenzinha nas redes sociais, um WhatsApp, talvez, falando, eu vou aparecer aí, qualquer hora a gente se encontra. E esse qualquer hora não acontece. Às vezes nos encontramos em algum evento, um beijo, um abraço, vamos nos ver, vamos tomar um café. E o café não acontece. E agora nós precisamos desse abraço, de falar com aquela nossa amiga e realmente tomar um café. Eu já tenho uma listinha lá de pessoas que eu vou, depois dessa pandemia, a gente vai sentar e conversar sim. E que a gente possa fazer essa lista. Porque a gente tem muita pressa. Pressa do quê? Quem de nós já não estava terminando um feriadão e dizia assim, bem que amanhã podia continuar esse feriado. Eu tenho tantas coisinhas que eu gostaria de fazer. Nós estamos num feriado, um pouquinho diferente, mas nós estamos. Alguns precisam trabalhar, outros não. Quem pode estar em casa fazendo o seu trabalho, né, em home office, que fique. Mas a gente está numa rotina diferente, em casa, com quem a gente ama. E quando passar essa pandemia, nós vamos voltar diferentes. Porque essa é a mensagem, se a gente conseguir entender essa mensagem do nosso Criador. Vamos voltar diferente. Fazer as nossas atividades com o mesmo amor que sempre fizemos, mas mais próximos, né? Nos vendo, nos tendo esse contato, né? Não nos cobrando tanto, que muitas vezes a gente se cobra. Eu podia ter feito assim, dessa maneira seria melhor. Gente, foi como se pôde fazer. Às vezes, nas nossas casas espíritas, né, a gente faz o nosso trabalho, não olhamos como deveríamos olhar para aquele nosso irmão. Às vezes falamos, aquela pessoa com tanto conhecimento poderia fazer um pouquinho mais. Mas quem somos nós para julgar dessa maneira? Se sabemos que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua história. Vamos cuidar das nossas coisas, vamos nós fazer do nosso jeito e acolher aqueles irmãos
que fazem conforme podem as suas coisas, né? É esse olhar que nós devemos ter. E muitas vezes, por situações assim, vai até o ouvido desse irmão de caminhada e pode trazer o quê? Uma aflição desnecessária. E agora, chegou um pouquinho atrasado para a palestra, não deu tempo, não veio na palestra. Gente, as nossas casas espíritas estão fechadas no momento. Tudo mudou. Então, às vezes, aquele estresse que a gente gera por uma situação, para quê? Agora mudou tudo. E que a gente possa voltar, né? E ficar com essas reflexões. Anotar coisas que eu posso mudar. Porque a gente sabe que o ser humano, muitas vezes, eles têm que anotar as coisas, né? O que eu quero fazer? Vamos anotar. Eu posso mudar aqui, posso mudar ali. Quando se fala que nesses tempos as pessoas estão com crise de ansiedade, de pânico, isso são coisas que essa parada foi apenas o gatilho, porque já estava muito forte tudo isso dentro de nós. Muito forte. E a gente não queria pensar sobre o assunto. E o que acontece nesse momento, meus irmãos? Nós estamos nos olhando realmente como nós somos. Então, a gente fica ansioso, a gente... né? Claro que temos que tomar a medicação necessária, mas também temos que tomar o remédio da alma. Porque existe uma diferença entre a medicação, né, e o remédio. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar uma medicação. E vai passar. E eu quero que a minha ansiedade passe assim, e eu tomo um remédio. E ela vai passar um pouquinho. Mas se ela tem um outro porquê, essa minha ansiedade, eu vou ter que curar a minha alma, eu vou ter que tomar o meu remédio. Quem de nós já não colocou o nosso celular para despertar? Né? Botou um toquezinho ali, porque a hora de tomar o remédio, o meu antibiótico 2 vezes ao dia, e eu tenho que curar essa dor que eu tenho, essa infecção. E a gente toma aquilo ali, ó, certinho, porque eu quero me curar. Quem de nós, agora eu pergunto, já colocou o nosso celularzinho para tocar 2 vezes ao dia para ler o Evangelho? Esse é o nosso remédio da alma. Quem de nós já colocou para tocar, para ler um livrinho, Fonte Viva, Obreiros da Vida Eterna? Um livro que nos faça melhor, que nos faça se revigorar. Esse é o nosso remedinho da alma. Então vamos tomar esse remédio, meus irmãos. E ele vai nos curar, porque sabemos... porque a gente lê muito, o pessoal lê muito, olha na internet, que tudo começa aqui de dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então vamos curando o nosso espírito com boas músicas. Olha que momento lindo que nós estamos vivendo. Podemos escutar palestras de amigos queridos que nos deixam tantas mensagens positivas. Podemos escutar músicas, ler bons livros. Esse é o remédio para a nossa alma. Ele vai nos curar dessa aflição. E nós vamos entender que eu me curando, eu posso curar a outra parte, que é o meu irmão, que nesse momento é a minha família, que estamos todos próximos. Abençoada pandemia. Bondade de Deus nos deixar assim, nesse momento. Tem um pedacinho aqui do
onde fala nesse capítulo, no capítulo 5, sobre as causas das aflições. Então ele fala sobre o bem e o mal, que é Lacordaire, que nos deixa uma mensagem. Eu gostaria de ler para os amigos, para a gente entender um pouquinho mais. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire. Então, é o que eu estava comentando. Que bom que a gente tem esse momento de provar a nossa fé. E depois, como se diz, né? Sempre depois da tempestade vem a bonança. Dias melhores estão por vir. Estamos na regeneração. Daqui a uns 300 anos, 400, vai se falar sobre isso. O momento em que todo mundo parou dentro das suas casas. E vamos ver o que nós estamos fazendo para o nosso próximo. Quando nós deixarmos aqui o plano e fomos para a nossa verdadeira vida, vai ser perguntado. E naquele momento que tu estava em casa, te dê essa oportunidade de pensar o que tu fez para o teu semelhante. Passou o dia inteiro brigando? Passou o dia inteiro nas redes sociais falando do outro? Fazendo charadinhas? E isso a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo, né, nesse momento? O que eu posso fazer para o meu semelhante? Para que as suas aflições sejam menores. E quem tem o entendimento maior tem a obrigação de auxiliar. Então, fique para as nossas reflexões, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é psicografado pelo Chico e se chama Palavras da Vida Eterna, de Vida Eterna. Então tem uma parte que fala assim, nossa cruz. O nome da mensagem é Nossa Cruz. Eu marquei alguns pedacinhos para a gente conversar sobre isso. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é um processo. A perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Quando se fala a dor é um processo, as bem-aventuranças é um processo. Porque quando nós entendermos da aflição a nossa e a do outro, é um processo. Eu não posso, porque alguém me falou que é dessa maneira, e eu já não vou ser mais aflito. Isso depende de mim. Então é um processo, eu vou construir, eu estou construindo, né, tudo isso. E quando diz assim, cada qual tem a sua cruz, aí vem à mente aquela frase popular, né? Deus não dá a cruz maior do que cada um possa levar. E é verdade. É um ditado popular, mas ele é muito verdadeiro. Então, essa cruz, né, cada um tem a sua. Por isso que eu não posso julgar o outro. Se eu faço muitas coisas, eu não posso querer que o outro seja assim e faça também. A minha cruz é diferente da dele. Em tudo. Mas é tão bom a gente estar sempre falando do outro. Olha, eu faço isso, o outro não faz isso, como é que pode? Eu consigo tempo para fazer, como é que fulano não consegue? Cada um com a sua cruz.
Tem uns que têm que trabalhar mais porque são mais comprometidos mesmo, fizeram mais coisas, né, que não era para fazer em outras encarnações, e Deus, na sua infinita bondade, dá a oportunidade do trabalho. Trabalhe muito, meu irmão, porque tu trabalhando bastante, não vai ficar pensando em fazer coisa errada. Então é assim. E eu não posso ficar julgando o outro, cada um com a sua cruz. Depois tem um outro pedacinho que diz assim, ó: ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, aí a gente pode dizer, cada um tem que conquistar, né, alguma coisa. Eu tenho os meus débitos, não sabemos o que fizemos em outras vidas, né? A gente já deve ter feito muitas pessoas sofrerem. Nós já desencaminhamos tantas pessoas, mostramos vícios. Então agora, esses débitos, eles muitas vezes eles são doloridos. E a gente só vai resgatar assim. Mas quando se tem o entendimento, melhora. A gente passa a situação, mas sabendo que não estamos sozinhos. Passamos bem. Vamos levar os próximos, os que estão próximos de nós também, né, nessa caminhada. E ainda nesse mesmo texto, nós temos assim: tenhamos, pois, coragem. Precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. E seguir o Cristo não é tão fácil. Às vezes a gente tem que largar tantas coisas, os nossos vícios, os nossos costumes, né? Então a gente tem que seguir. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo e tomar a nossa cruz. Então, essa parte é maravilhosa. Nós temos, então, que esquecer, né, olvidar esse nosso egoísmo e pegar a nossa cruz, sabemos como ela é, e vamos seguindo com ela. E felizes, porque não adianta eu saber tudo, como funciona, e não ter a felicidade necessária. Então, eu tenho que ter essa felicidade em mim. E já concluindo, né, essa nossa mensagem da noite, eu gosto muito de trazer coisinhas de livros, assim, né, porque depois os irmãos podem ter a oportunidade de, em casa, ler também. Nós temos o livro da Esperança, também do Chico, que ele nos fala do remédio justo. Não vou ler tudo para vocês, mas ele é impressionante como ele fala da nossa falta de fé, muitas vezes. Eu estou passando por uma situação ruim, eu olho só o lado negativo, eu falo que Deus não me ajuda, onde é que está o anjo da guarda que disseram que eu tenho, esse espírito guardião onde é que anda, olha, as coisas estão dando tudo errado, o que eu vou fazer agora? Né? Às vezes, nós passamos por essas situações. No início, quando começou essa pandemia, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, o que é isso? Mas como é que Deus fez uma coisa dessas? Eu escutei isso de uma pessoa. Diz, mas como? Que Deus é esse? Então, a gente fica em alguns momentos, mas não. Então, a gente tem que entender, né, a direção de que nós devemos tomar. E tem um pedacinho, esse sim, eu vou ler para vocês, que é o finalzinho da mensagem. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido.
por parte dos benfeitores espirituais, que lhes seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades. A maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece a paz, a esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existe almas sinceras, a procura do bem. O sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Então, o remédio justo acontece. E não estamos sozinhos em nenhuma situação, na pior situação que a gente possa imaginar. Nunca estamos sozinhos. A providência divina está sempre como aquele sol entre as nuvens, ali nos aquecendo, nos mostrando o caminho, dizendo, faça assim. E nós, muitas vezes, não atendemos a esses chamados pelo nosso corre-corre do dia a dia. Mas agora não, meus irmãos. Agora vamos atender a esse chamado. Vamos curar um pouquinho a dor do outro. Vamos tomar o nosso remédio justo, mas também vamos ajudar o outro. Esse é o momento para que daqui a algum tempo, quando nós estivermos na nossa verdadeira vida, e nos perguntarem: o que você fez naqueles dias, naqueles meses, né? A gente possa dizer alguma coisa bonita. Eu escutei alguém, eu estendi a mão, eu perdoei, eu pedi perdão por alguma coisa que eu fiz, eu liguei para alguém, eu mandei um e-mail positivo, eu usei os recursos das redes, das mídias para fazer o bem, para colocar mensagens positivas, que a gente possa pensar assim, sempre agradecendo a Deus pela tamanha oportunidade que nos dá todo dia, quando abrimos os nossos olhos, e que possamos sempre fazer um pouco mais do que nos pedem, porque só assim estaremos trabalhando do lado do Cristo. Muito obrigado, meus queridos, por essa oportunidade. Um grande abraço a todos e até um próximo momento. Que assim seja.